Ele diz aí que os movimentos ondulatórios, né, periódicos, são representados por equações do tipo mais ou menos a seno de Wt mais θ, que apresentam parâmetros com significados físicos importantes, tais como a frequência, que é o W, e o T, que é o período. A é a amplitude, né, o deslocamento máximo, e o θ é o ângulo de fase, e aí ele deu aí o intervalo que está o θ, que mede o deslocamento do eixo horizontal em relação à origem. E aí ele deu o gráfico, certo? Que representa aí o movimento periódico. E aí a gente vê claramente aí que é uma senoide, né? E aí ele pergunta qual é a expressão algébrica que representa a posição P de T, né, da cabeça do pistão em função do tempo, tá? Então a gente tem que analisar essa função, tem que analisar o gráfico e ver como que ele... Deixa eu copiar aqui o que ele falou, né? Que é mais ou menos a seno de Wt mais θ, tá? Vou puxar isso aqui um pouco mais para o lado, porque eu quero trabalhar essa função aqui com vocês. Vamos lá. Primeira coisa, né? Algumas coisas ele deu aqui o valor numérico, né? Então acho que fica um pouco mais fácil, né? Por exemplo, o período é um período... A gente consegue encontrar fácil, né? Em questões de seno e cosseno, né? Pelo menos o período, visualmente, a gente vê fácil. Porque o período é aquela parte do gráfico que a gente vai pegar, né? Copiar e colar um do lado do outro, né? Aquela é a única parte que é completamente diferente, né? Então você vai pegar um intervalo em que a função é completamente diferente, vai copiar, né? Copia e cola do lado, e aí a gente vai ter a função como um todo. Então, se você olhar o intervalo, deixa eu dar um zoom aqui para ver se fica melhor. Se dá para ver melhor. Então, se você olhar o zero, né? O ponto zero até o ponto π, do zero ao π, a função é completamente diferente, né? Ela começa ali do zero, ela sobe, ela desce e chega no π. E depois você vê que ela começa a se repetir, né? Ela sobe, ela desce e volta no 2π. Ela sobe, ela desce e volta no 3π. Então esse intervalo do 0 ao π é um único pedaço diferente, que é o que você vai copiar e colar do lado. Colar do lado, colar do lado, você vai ter a função toda. Então esse daqui é o que a gente chama de período. Vale π, a gente também consegue encontrar o valor de W, né? Porque o W ele disse aí que é 2π sobre t, né? Porque ele disse aí no início do problema. Então 2π sobre o t, que é π, é igual a 2. Então a gente já sabe que o W vale 2, tá? Então a gente tem que descobrir o valor de A, certo? O W a gente já sabe, que é 2. O T, né, é a variável. E a gente tem que descobrir o θ, tá? Vamos lá. Vamos lá, estamos indo bem. O que eu gostaria de comentar com vocês antes? Deixa eu só compartilhar uma parte aqui que eu peguei para mostrar para vocês. Deixa eu diminuir aqui. Tá. Esse daqui, aqui do lado, eu peguei um gráfico, né, do seno, o seno básico, né, quando a gente vê o seno de x, né? Esse é o gráfico de seno de x. Para a gente descobrir o valor do A no nosso problema, que seria o referente aí, deixa eu mostrar para vocês, que ele falou que é a amplitude, certo? O A é a amplitude que ele disse ali. O que seria a amplitude quando a gente olha a função do seno? A amplitude, se você olhar aqui, quando eu aumento esse valor de A, eu estou aumentando aquele número que está multiplicando o seno, né? Que seria a amplitude. O que está acontecendo quando eu aumento? As ondas estão ficando maiores. Tá vendo? Quando eu diminuo, essas ondas estão ficando menores. Então esse é o papel da amplitude, né? Esse é o papel do número que está multiplicando pela função seno. Então quando a gente tem aqui o A igual a 1, né? Amplitude igual a 1, é o seno que nem a gente conhece.
indo do menos 1 até 1. É um intervalo do menos 1 a 1. Menos 1 é o mínimo e 1 é o máximo. Quando eu aumento essa amplitude, por exemplo, para 1,5, 2, os pontos de mínimo e de máximo eles vão variar. Como eu estou fazendo aqui a amplitude agora para 2, ó. Vou parar no 2 aqui certinho. 2. Você vê agora que o seno está variando de menos 2 até 2. Porque eu estou multiplicando por 2. Então, se eu multiplicar por 3, ele vai de menos 3 a 3. Se eu multiplicar por 4, ele vai de menos 4 a 4. Então, nesse do nosso problema, o que está acontecendo? Ele está indo de menos 4 a 4. Né? Isso aí a gente consegue ver fácil aí pelo gráfico. Então, aqui a gente também já consegue saber o valor de A. Então, o A aqui ele também já vale, vou escrever aqui, vale 4. E aí ele é um 4 positivo. Por que é um positivo? Porque ele está seguindo o mesmo sentido do seno original. Né? Se você olhar o seno original, a partir do zero, ele vai para cima e desce. E o nosso problema também, a partir do zero ele está subindo e está descendo. Se ele fosse um menos 4, né, negativo, o que ia acontecer? Ao invés de subir, né, partindo ali do zero, ele ia descer. Né? Eu estou invertendo aí os valores. Ele estaria descendo e depois subia. Como ele está subindo e descendo, né, seguindo aí o fluxo do seno original, né, ele é positivo. Tá certo? Então agora basta a gente saber o valor de θ. Tá? Como é que eu faço para encontrar o valor de θ? O θ, ele falou aí, ó, ele é o deslocamento no eixo horizontal, ou seja, ele é o responsável por ele ir para frente ou para trás. Então, se eu mexo aqui no nosso θ, no seno original aí, ó, o que vai acontecer? Ó, quando eu mexo aqui, ó, com o deslocamento horizontal, ele está indo para a esquerda ou para a direita. Então, você pode reparar que quando eu mexo no meu deslocamento horizontal, o x igual a zero, né? Quando o x for igual a zero, nesse caso t, né? Tá falando com t, quando t for igual a zero, ele não vai dar a função igual a zero, né? Ele não vai estar passando pela origem. Então, se eu mudo o meu deslocamento horizontal, ele não está passando mais pela origem, que é o que não acontece no nosso problema aí, né? Você vê que o zero, o t igual a zero, o p vai dar zero. Então, ele está passando exatamente pela origem. Então, ele não mudou não mudou esse deslocamento horizontal, né? Ele deixou igual a zero. Não teve deslocamento. Então, aqui, o nosso θ vai ser zero. Deixa eu tirar aqui. Então, a gente tem aí, ó, o nosso A igual a mais 4. O nosso W, que a gente fez a conta ali em cima, que deu 2. E o nosso θ igual a zero, porque não teve deslocamento horizontal, né? Ele não foi para a esquerda nem para a direita. Então, aí a nossa função vai ficar seno 4, né? 4 seno de W é 2, então 2t, mais 0, né? Que o θ é 0. Ou seja, 4 seno de 2t. E qual é a opção de 4 seno de 2t? É a letra A, de animal. Certo?